Boa noite, meninas. Mais uma semana que passamos e mais uma semana que recebemos. E eu peço desculpa pela minha voz, ela tá rouca desde sexta-feira, depois da UANSE. Estávamos com um grupo bem animado e depois disso minha voz ficou assim. Mas enquanto temos voz, vamos lá. Temos hoje um desafio muito grande para todos nós, que não importa a circunstância, não importa a situação, nós podemos exercitar a nossa fé. Porque o mesmo Deus daquela época continua sendo o mesmo Deus de hoje. E não precisamos ter medo, não precisamos de um profeta, não precisamos de ninguém, porque Jesus já abriu o caminho nosso para o céu. E o nosso verso de hoje, tanto de hoje como das próximas semanas, é um personagem bíblico que é desafiador. Elias. Elias foi um profeta, como nós, teve seus altos e baixos, teve as suas experiências positivas e negativas, teve momentos de total convicção, teve momentos em que ele se achava abandonado, mas ele continuava firme, fazendo a obra que Deus tinha dado para ele. E o nosso verso está em 1 Reis 17, 13 e 14, que diz assim: Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Essa história de hoje mostra a situação em que o povo estava. A gente deveria ter lido os versos anteriores para a gente pegar o panorama completo, mas eu vou tentar explicar rapidinho para vocês o que estava acontecendo. Era uma época de muita fome lá entre o povo de Israel. Para todo lugar que ia, todo mundo queixava-se da mesma coisa. Não havia chuva, não havia plantação, não havia comida. E essa viúva estava decepcionada com a vida. Logicamente, ela tinha que prover para ela e para o filho que ela tinha. Seu marido já havia morrido e não tinha muita esperança para ela. E Elias chega de uma caminhada grande que ele havia feito e ele vai para ela e fala assim: minha senhora, dá um pouco de comida para mim porque eu estou com muita fome. E ela diz assim: ai, meu senhor, eu gostaria de poder fazer isso. Mas tá vendo, eu só peguei alguns gravetos, não era nem lenha. Gravetos são galhos finos. Eu peguei alguns gravetos, eu tenho um pouquinho de farinha na minha casa, eu tenho um pouquinho de óleo na minha casa. Eu vou fazer um bolo pequeno, eu e meu filho nós vamos comer e vamos morrer. Porque ela estava sem esperança. Não havia mais comida em sua casa. E Elias falou assim: faz exatamente o que você falou para mim. Vai para sua casa e faz um bolo pequeno. Mas primeiramente traz para mim. Depois que eu comer, daí você vai para sua casa e faz um bolo para você e um bolo para o seu filho. E é interessante, quando ela fala para Elias que ela ia fazer um bolo pequeno, ela e o filho iriam comer e iriam morrer. Mas Elias fala: traz um bolo para mim, aqui fora onde eu estou. Depois você vai e cozinha um bolo para você e um bolo para o seu filho. A multiplicação já começava aí, porque ela ia fazer um bolo para os dois. Agora ela está fazendo um bolo para Elias, um bolo para ela e um bolo para o filho.
E ela creu. Então, no meio de tanta desesperança, essa mulher resolveu confiar. E ela foi e fez o que Elias falou. E sabem de uma coisa? Ela tirou o suficiente da farinha que tinha no fundo da panela, tirou o suficiente do óleo para fazer o pão, ou o bolo, como eles chamavam, e não acabou. Ela trouxe para Elias e ainda tinha material para ela fazer para ela. Ela fez o dela, ou do filho, não sei a ordem aí, e ainda tinha farinha. E daí ela faz para outra pessoa, ou para ela ou para o filho, e ainda tinha farinha. E Elias falou para ela: a tua farinha não vai acabar. E o azeite na tua botija, é aquela vasilhinha de pôr azeite, também não vai secar. E ele estava falando para ela: Deus vai te manter viva o tempo que for necessário. E todo dia ela podia agora ir lá pegar mais lenha para acender o fogo e fazer a sua refeição para ela e para o filho. Elias foi embora. Ele tinha outras coisas, ele tinha um ministério para fazer. Mas como ele falou, a farinha daquela mulher não acabou, o azeite da botija dela também não acabou. E se fosse com você? Você tinha a última xicrinha de arroz e viesse esse pedido: faz para mim primeiro. Eu não sei a sua atitude, mas eu teria dificuldade de fazer. Mas essa mulher devia ter um conhecimento de Deus, e mesmo do profeta Elias, de outras coisas. Eu não sei se no momento ela reconheceu ele como profeta, mas depois ela reconheceu, ela viu que ele era um homem mandado por Deus. Então, é um desafio grande, não é, meninas? Deus está falando: coloque seus filhos nas minhas mãos. Me sirva primeiro e as outras coisas vão ser acrescentadas. E nós, muitas vezes, preferimos confiar na nossa própria sabedoria. E nós vamos nos machucar quando nós deixamos que isso aconteça. Então, meninas, exercite a sua fé nessa semana. Eu não sei o que Deus vai pedir para você, mas tudo, tanto para dar a última xícara de arroz, como para colocar teu filho no altar, como Abraão fez, vai exigir fé. Mas uma coisa eu te digo: da mesma maneira que Deus proveu para essa viúva, e para outras também que ele encontrou depois, da mesma maneira que Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, Deus está aqui para prover para nós força, sabedoria, dignidade, diligência, mas vamos exercitar nossa fé. Tenha todos uma boa semana. Nessa semana a oração vai ser lá na igreja. Eu não estarei aqui amanhã no nosso tempo de oração, mas vai haver oração da mesma forma, tá bom? Tchau.